Eles vêm roubando a cena. Eu tô falando dos técnicos estrangeiros que vêm se destacando no futebol brasileiro. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe e está começando agora o GolCast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. No episódio de hoje vamos falar com Léo Samarra, coordenador de cursos da ATFA, a Associação de Técnicos de Futebol da Argentina. Participam com a gente o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista José Pedro Villa-Lobos. Olá, Léo, obrigada por estar aqui com a gente, muito bacana poder te receber. Tudo bem com você? Boa tarde, Eduarda, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Um prazer aí estar com vocês. Agora vem cá, Léo, que sucesso é esse dos treinadores estrangeiros aqui no Brasil, hein? O que eles têm para nos ensinar? Eu não sei se é para ensinar, né? Vamos fugir dessa classificação, mas tem muita coisa para agregar. Eu acho que a chave está aí. A gente tem muita coisa para agregar, uma cultura diferente, um processo de formação diferente, que de alguma maneira deveria ser considerado uma ajuda e uma oportunidade para o futebol brasileiro e não uma questão de diferenciação de raças, de nacionalidades, né, como se está vendo hoje. Quando você fala diferente, você se refere a quê, por exemplo? Qual é a diferença que você acha assim, mais gritante? Bom, o processo formativo, não só dentro do que está em torno da nossa profissão, e não toda a estrutura formativa do profissional, neste caso, argentino, é muito diferente ao processo formativo no Brasil. Essa é uma discussão que a gente vem tendo há bastante tempo. O processo de formação na Argentina é muito rigoroso, é muito complexo, é multicultural, e dentro da formação específica da nossa profissão como treinadores, também vem com a mesma rigorosidade, a mesma estrutura. Então, isso marca uma diferença natural quando você depois classifica dois treinadores de escolas diferentes. Em cima dessa questão que a Duda colocou e que você tá falando, sobre as diferenças. Veja bem, nós tivemos aqui no ano passado um treinador português, o Jorge Jesus. Jorge Jesus foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores da América, né? Querido pela torcida, reconhecido pela imprensa, né? com um ambiente muito agradável para ele aqui no seu trabalho. Agora, recentemente, nós tivemos Eduardo Cudê, treinador campeão da Argentina, líder do campeonato brasileiro, classificado para as fases seguintes da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Os dois deixaram o país. Jorge Jesus retornou para o Benfica, até de uma certa forma natural, voltou para um clube onde ele tem boas relações, amizade com o presidente, terra natal dele, inclusive, mas o Cudê foi para a Espanha, ganhando, inclusive, um salário menor. A questão é, por que saíram? Por que saíram se estavam cumprindo muito bem as suas missões, ganhando títulos, com bom reconhecimento, né? A pergunta que eu te faço, no caso do Cudê, por exemplo, seria só uma oportunidade na Europa? Ele convivia com uma falta de visão de longo prazo dos clubes brasileiros, falta de alguma política clara de futebol, integração da base, o calendário do Brasil, a dificuldade de implementar um modelo, a insegurança de um trabalho aqui. Por que treinadores que apostaram no futebol brasileiro e tiveram sucesso, muito rapidamente saíram do país, na tua opinião? No caso do Cudê, eu acho que é uma combinação de fatores que expulsaram ele, de alguma maneira, do futebol brasileiro. Ele... Não sei até que ponto ele decide sair, ou realmente este sistema, que é de alguma maneira perverso dentro do futebol brasileiro, não acaba expulsando ele. Eu discordo dos argumentos que muitas vezes estão vindo sendo instalados
de que ele veio utilizar o futebol brasileiro como vitrine. Não é necessário para um treinador argentino utilizar o futebol brasileiro como vitrine. Até porque em matéria técnica, para nossos colegas, o Brasil não justamente dentro do seu formato observado pelo futebol de elite, para encontrar ou achar treinadores que se ajustem a esses outros modelos. Eu acho que no caso do Coudet, ele sai de um país onde há uma pressão excessiva e desmedida em relação ao que se espera de um projeto. Não necessariamente que isso tenha exercido uma pressão tal que possa ter expulsado ele, mas a combinação do amadorismo das diretorias dos clubes brasileiros, que não traçam objetivos claros, não existem planificações reais que sejam sustentáveis, os objetivos nunca são claros aqui. Aqui parece que manda mais a imprensa, manda mais o que sai nos programas esportivos do que realmente está assinado com lápis dentro de um contrato. Então, realmente, ele não se sentiu, minha opinião, ele não se sentiu, ou não deve ter se sentido confortável com este ritmo de exposição mediática e tirar o foco completamente do que ele vinha fazendo, que era sensacional, com um elenco muito limitado, um elenco que não tem condição nenhuma de estar brigando por um campeonato brasileiro, nenhuma condição, e muito menos chegar a uma instância final de Copa Libertadores. É um clube que não tem de onde puxar recursos, né? A base também não proporciona, a base atual não proporciona jogadores prontos para ele também poder utilizar no elenco. Então, tudo isso foi desgastando essa relação, e ele encontra na Espanha, embora desde a teoria ele vai receber um salário menor, na verdade ele vai receber na Espanha, né? Então eu não sei quando ele vai receber o contrato dele no Brasil, se ele recebeu alguma coisa, não recebeu, não faço nem ideia, mas isso também é o normal no futebol brasileiro, trabalhar sem receber e só por dívidas futuras, né? Então essa instabilidade também faz parte. Você falou uma palavra aí que para mim é chave, né? Você falou em projeto. Eu acredito que quando a diretoria do Internacional se reuniu com o Coudet na Argentina, eles falaram de projeto. E projeto por definição, um plano de médio e longo prazo, né? Existem projetos mínimos de curto prazo, mas um projeto no futebol, né, e a implantação de um conceito, um modelo diferente, imagina-se um prazo, e o que se viu aqui foi uma pressão de imediato, né? As primeiras críticas já surgiram no primeiro campeonato, no começo do ano, ainda antes da pandemia, no Campeonato Gaúcho, né, quando ele já mal conhecia o clube, a estrutura, e não conseguiu chegar numa final de campeonato, né? Houve aqui uma questão do imediatismo. O futebol brasileiro, ele é imediato, ele procura resultados imediatos, e se isso não acontece, a crítica vem. Nesse sentido, eu concordo plenamente com a questão que tu colocaste. Luiz, até aproveitando esse gancho aí, eu queria saber do Léo, por que você acha, Léo, que a gente tem tanta resistência ao treinador estrangeiro? E eu te digo, você citou a imprensa, acho que sim, acho que muitos jornalistas são resistentes ao novo, ao que vem de fora, mas eu também vejo colegas de treinadores falando contra os estrangeiros, e de modo geral me parece que não é muito bem aceito isso. A que se deve essa resistência nossa aqui no Brasil, desses estrangeiros que vêm e que acabam mostrando seu trabalho? Eu não tenho a resposta certa, acredito, mas, por um lado, a xenofobia no país é algo marcado, é um lastre que tem no Brasil, e é algo que não está sendo reduzido, tudo pelo contrário, se está magnificando. E, por outro lado, também um medo àquilo que é diferente, vem de fora, e que possa atentar também com a tranquilidade do mercado
para aqueles que já estão atuando aqui. Por isso, a gente observa também críticas de outros colegas que estão no ambiente, colegas de profissão, que rejeitam a possibilidade mas ao mesmo tempo, olha a incoerência desses relatos, que esses mesmos colegas ambicionam ir trabalhar na Espanha, ir trabalhar na Inglaterra, na Alemanha, em outros mercados. Então, como são tratados esses colegas brasileiros quando vão para a Tailândia, quando vão para a China, quando vão para o Japão? Da mesma forma, o atleta profissional, o Brasil invade o mundo, mas não vê com bons olhos que jogadores de fora venham a participar das suas competições também. Então, isso é algo que o Brasil tem que tratar culturalmente, porque é algo que marca um caminho muito negativo para o progresso não só do futebol, tá? Senão culturalmente na sociedade em si, como um todo. Eu excluo isto como um tema netamente do futebol. Com certeza, Léo, as diferenças culturais e essa forma como a coisa é feita aqui no Brasil, muitas vezes eu imagino que seja quase uma cláusula de barreira para o técnico estrangeiro que chega aqui, muitos acostumados com outros padrões de excelência, com outros padrões de qualidade, inclusive das próprias relações pessoais, né? Então, eu te pergunto assim, Léo, dá para dizer que o Brasil, do ponto de vista de profissionalismo e até mesmo de gestão, ele está defasado em relação à Europa e até mesmo a países como a Argentina? Muito, muito. Eu creio que está muito longe ainda. As próprias diretorias estão comandadas por pessoas que não estão preparadas para afrontar a vida dentro do negócio do futebol. O Brasil é um comportamento comum, um diretor de futebol hoje vestir a camisa do Palmeiras, fazendo um trabalho bom, ruim, regular, e na outra temporada, independentemente dos resultados de seu currículo, vai para outro clube e faz a mesma coisa, e depois vai para outro. É muito comum isso, então não é um rodízio só de treinadores. E isto é muito difícil que aconteça no mundo do futebol. Na Argentina não existe isso, que um diretor de futebol do River vai trabalhar no Boca depois. Isso não só não está bem visto, senão que não é uma prática habitual. Na Europa também não, mas um pouco o que diferença também é que diretores de base, coordenadores de futebol formativo, diretores de futebol, normalmente são pessoas qualificadas e formadas para a função. Aqui não há uma meta de formação para essas pessoas que acabam tomando as decisões para o rumo das instituições. Então, pesa no final do caminho pesa, por isso acaba sendo tudo responsabilidade da pessoa que está mais exposta no ambiente a isto, que acaba sendo o treinador, né? Mas o problema está muito mais além de um comandante. Agora, Léo, como é que é a preparação dos treinadores na Argentina? A formação é muito exigente, muito rigorosa. Segue o mesmo modelo estabelecido pelo Ministério de Educação da Argentina para qualquer carreira universitária de ensino médio, para qualquer plano de estudo dentro do processo de formação no nosso país. Segue as mesmas regras. Então, não se trata de cursos descontextualizados da nossa realidade educacional, né? Então, se uma carreira de medicina você precisa queimar a tua cabeça para alcançar o teu objetivo, que é a tua titulação, como treinador ocorre a mesma coisa. A gente precisa atravessar uma viagem de formação muito exigente, de muita cobrança. Então, aquele que passa e atravessa essa aventura formativa passa por um processo bem complexo. Tá? Não é fácil sair com uma titulação. E, bom, é assim como a gente vive. Nesse caso, estaria mais preparado para enfrentar qualquer mercado, por exemplo? Eu creio que a gente sai com uma casca um pouco mais sólida, né? Imagina
no teu caso, como jornalista, você encara uma universidade, uma faculdade dentro da tua profissão e você não tem nenhuma cobrança. Você só assiste videoaulas ou palestras e com isso pronto. Você tem teu diploma, você nunca é cobrada ou levada ao cenário real de estar incomodada. Então, isso gera o que nós entendemos como impregnar, né, colar o conhecimento, mas isso é uma questão básica, não é uma questão específica da Argentina. A Europa é igual, a formação dos treinadores na Europa é exatamente igual, é o mesmo modelo de rigorosidade. Eu gostaria de saber do Léo, nesse contexto da formação, ele coordena a Associação dos Técnicos de Futebol da Argentina aqui no Brasil, né, a Associação dos Técnicos de Futebol. E é uma entidade que oferece cursos de formação profissional para técnicos de futebol. Como é que é a experiência de ensinar o profissional ou o aspirante a ser profissional aqui no Brasil, em relação à Argentina? Tu poderias estabelecer um paralelo entre os dois alunos? Como é que chega o aluno brasileiro? Ele chega menos preparado? Ele leva menos a sério ou não? Ou vocês encontram, ou vocês acham que quem está buscando esse curso aqui tem já uma visão diferente? Foi muito difícil. Desde os começos foi difícil e continua sendo difícil porque o curso se expandiu no Brasil, tomou uma notoriedade muito grande, então cada vez mais são mais interessados que aparecem, mas coincidentemente com muitos vícios que vêm do processo formativo já com a bagagem de base, né, do ensino médio fundamental. A gente encontrou muita dificuldade, chegam com sérias dificuldades de comunicação, tanto escrito como oral, com muitas carências comunicativas, e dentro do próprio conhecimento e do processo de formação, existe também esse vício de entender que o processo formativo precisa ser fácil. Então, essa foi a barreira mais difícil que a gente teve para superar, fazer entender ao estudante, ao treinador que chega na escola, que o processo não necessariamente tem que ser simples. Então, se você reprova uma atividade, você tem que ser examinado novamente. Aqui não existem o que se conhece no Brasil como o jeitinho, né? Salvar as atividades pedindo uma exceção, um favor, isso não existe. Então, da mesma forma, né, eu cito sempre esse exemplo, um estudante de medicina na faculdade que não estudou todo o conteúdo, ele não pode de forma alguma continuar avançando com o seu processo formativo, porque será um profissional com sérias carências à frente da sua profissão e colocando em risco toda a sociedade. Essa comparação que eu faço quase que de forma habitual, eu acho que é muito gráfico para a gente utilizar nesse tipo de discussões. Por que eu digo isso? Pareceria que o treinador, a nossa profissão não merece passar por um processo rigoroso de formação. Pareceria que o treinador é outra coisa, é um cenário diferente, é um mundo diferente, e a gente não precisa ter conhecimentos, não precisa ser cobrado, é suficiente com passar uma semana assistindo palestras, reuniões, e com isso basta para depois afrontarmos o desafio, não só dentro do futebol profissional, senão o cenário mais crítico é o futebol de base. Então, treinadores que passam por um processo tão light, tão baixas calorias a nível de rigorosidade, isso impacta negativamente de uma forma muito marcada no futebol formativo. E esses são os jogadores com sérias carências dentro do seu processo formativo, que depois chegam no profissional tão carentes, com tantas faltas de princípios e fundamentos tão básicos dentro desse processo, e acabam destruindo o que a gente enxerga no futebol grande, no futebol de elite. Então, vamos lá. Não, e a questão da base se torna ainda muito mais séria, porque são jovens. E a formação de um jovem, ela requer outras disciplinas, outras qualidades. A gente vê isso muito na Europa, a preocupação que se tem
antes de se formar um jogador de futebol, formar uma pessoa, formar um cidadão, formar um profissional, saber lidar com a vida, saber lidar com a dificuldade, com a pressão, o comportamento dentro de campo, a convivência de grupo, né, a entender o projeto de um clube, né, isso na base é fundamental. Então, se nós não temos isso na base, né, quando ele chega no profissional, ele enfrenta todas essas dificuldades que tu falou e nunca se torna um profissional de verdade, ou vai aprender a ser um profissional de verdade com a vida. E aí ele perde 1 ano, 2 anos, ele sofre, ele comete uma série de erros que ele poderia não cometer desde o começo da sua carreira. Luiz, eu senti na pele esta diferença nesses últimos mais de 2 anos na Espanha, trabalhando com sub-19, né, que é dentro do futebol formativo, onde atletas do meu grupo, em determinados momentos do ano, desfalcavam o elenco, porque a prioridade era o período escolares. Então, isso dentro do futebol brasileiro é uma utopia que viesse a ocorrer. Um jogador nunca vai poder, dentro do futebol formativo no Brasil, faltar a um treino e muito menos faltar a um jogo, porque tem que estudar. Então, essas são as grandes diferenças entre um continente e outro. É um tema netamente cultural. A educação está instalada como prioridade e no Brasil, infelizmente, não. Já o ensino fundamental e médio é muito fraco. Então, esses garotos que estão precisando, dentro das bases, encontrarem treinadores formados e qualificados com ferramentas que não só ajudem eles a se desenvolverem dentro das 4 linhas, também de resgatar esses garotos que estão completamente afastados das salas de aula e não tem nenhum tipo de contato vivo com a educação. Então, essa destruição cultural pela qual estão sendo submetidos muitos desses garotos, grande parte dessas gerações, nós somos responsáveis como formadores de alguma maneira entregar alguma coisa que permita esses garotos lá na frente se chegarem, porque somente 1% desses garotos vão chegar ao futebol de elite, de ponta. O resto fica no caminho. Então fica no caminho um número elevadíssimo, monstruoso, de garotos que não têm espaço no futebol e não prestam também para a vida social. Então é um problema que temos que enfrentar de forma muito contundente, mas com decisões que vão além do que é o mercado bola. O Boca Juniors e o River, por exemplo, tem essa preocupação e essa parceria também? Conta pra gente como é que é lá. Eduarda, a maioria dos clubes grandes do futebol argentino tem suas próprias escolas de ensino fundamental e médio. São o Racing, o Independiente, o Boca, o River, o Vélez, o San Lorenzo. A maioria dos clubes tem escolas particulares em suas instituições, que são abertas à comunidade de forma particular, mas nessas escolas frequentam os próprios jogadores. O D'Alessandro e o Aimar frequentavam a escola do River Plate, até que eles saíram. Mas o processo educacional na Argentina é obrigatório, mas não é só obrigatório, aí está a diferença. Não há obrigatoriedade só de ir sentar na sala de aula. Não, você está obrigado a estudar, a ser cobrado, a prestar conta do conhecimento, e senão você vai rodando o ano. Por isso tem tanta gente, como é um processo obrigatório, que acaba o ensino médio, já com idade avançada, porque estão obrigados a fazê-lo. Gente, isso é sensacional, né, Luiz? Não, Duda, tu me conhece, né? Esse é um assunto, viu, Léo, que me incomoda. Eu tive uma experiência num clube que eu fui dirigente, de criar um projeto, e seria o primeiro projeto do mundo de uma universidade corporativa num clube de futebol. Universidade corporativa, diferente de uma escola como é o Real Madrid ou o Barça Hub, que é a Universidade de Barcelona, mas era uma universidade que traria para o clube formação de excelência em todas as suas áreas para a criação de novos talentos, de novas lideranças, de novos dirigentes, movimentação do estádio de segunda a segunda-feira, receita nova para o clube.
E é incrível, em cima daquela questão de imediatismo ou de política dos clubes que a gente fala, numa mudança de diretoria, a diretoria que assumiu simplesmente ignorou o projeto, não quis nem entender para que aquilo servia. Isso é uma coisa que dói, porque seria um projeto e mostra que aqui no Brasil a questão é o futebol, é só a questão do futebol. E o Brasil, ele imita tanta coisa, né? O futebol brasileiro, o jogador brasileiro, talvez seja a mão de obra mais valiosa que exista, talvez seja o mais talentoso. Inclusive, acho que o Jorge Jesus disse isso, o Cudê claramente disse isso, é a melhor mão de obra do mundo. Mas o que o Brasil fez? O Brasil resolveu imitar a maneira dos europeus jogar futebol. Quis imitar uma série de coisas que os outros faziam, né? Ou seja, naquilo que ele era melhor, ele quis imitar. Naquilo que ele deveria imitar, ele ignora e não imita. E mais ainda, quando se fala de interesses dos argentinos, vou falar dos argentinos por causa da ATFA, eu te escutei falando num outro momento, ou li, não lembro, que jogadores argentinos que não tinham nem interesse em ser treinadores, eles faziam o curso porque aquilo era bom para a formação, era bom para a vida dele. E aqui nós vemos treinadores que fazem o curso de qualquer jeito, simplesmente porque é obrigatório, né? Porque para poderem treinar as suas equipes, sem o menor interesse, fazem aquilo de qualquer maneira. Ou seja, o futebol brasileiro é bom de imitar naquilo que ele não deveria imitar, e no que ele deveria imitar, ele simplesmente ignora, né? É que imitar, Luiz, imitar é um processo muito fácil, mas que também traz sérias consequências. Você, para imitar um processo, você também precisa ter todo aquele conteúdo que sustente o que você está imitando. Então, o que está imitando, você precisa saber para que está imitando isso, por quê e para quê. Então, o Brasil entrou nessa celeridade de copiar modelos estrangeiros, porque está faltando um estímulo que permita ao próprio profissional brasileiro criar suas próprias soluções. É muito mais fácil imitar, mas o problema é não saber por que estamos imitando. E o resultado final disso é catastrófico. Então, esse imediatismo que você menciona, eu creio que é muito simples de explicar da minha visão. Esse imediatismo existe porque a única coisa fácil de você medir é o resultado. Então, por isso o futebol de base é hoje enxergado como um cenário de títulos, né? Eu estou vendo com assombro, assim, horrorizado de alguma maneira, né? As transmissões das competições sub-20, do Brasileirão sub-20 na televisão, porque isso empurra os treinadores também a pensarem que a oportunidade deles de mostrarem seu trabalho é através das conquistas. Então, o que essas conquistas deixam para os clubes verdadeiramente? Então, os diretores que estão hoje à frente desses projetos entendem que o resultado é o verdadeiro motor que impulsa a investir dentro dos processos de formação de jogadores. Então eu te pergunto, o que deixaram esses clubes que conquistaram recentemente títulos de base, sub-20, sub-23, o que deixaram para os clubes? Que jogadores desses times campeões de base chegaram ao profissional prontos e não decepcionaram? E você vê, do outro lado, o River Plate, que não conquista praticamente nenhum título de base, mas perde um jogador que é vendido para o exterior e já tem uma reposição. Perde outro jogador e já tem outra reposição à altura do time profissional, prontos para enfrentar um cenário competitivo. Então é isso que a gente tem que discutir, né? A base está completamente desvirtuada, mas isto se deve à própria falta de conhecimentos e de recursos de aqueles que tomam conta desses projetos, dos diretores que tomam as decisões, infelizmente. Exatamente, de uma liderança que diga o que esperar da base, né? De um planejamento que diga o que deve ser medido na base. E nós temos que medir na base não são títulos, é exatamente isso. Quantos jogadores nós colocamos no elenco profissional? Quantos jogadores nós podemos colocar no mercado à venda, né?
Infelizmente, aqui realmente muita coisa se baseia em número de taças, e é um equívoco tremendo, né? Léo, nós falamos e fizemos essa relação dos treinadores estrangeiros que vêm para o Brasil, e a gente teve casos recentes de destaque. Agora, para o resto do mundo, como é que estão os argentinos aí? Bom, temos colegas em todas as partes do mundo, praticamente, nas grandes ligas. Na Espanha, agora, a chegada do Coudet, recentemente, há muito pouco tempo, o Sampaoli, tivemos também o Berizzo, hoje que está na seleção do Paraguai, que foi, coincidentemente, o último treinador que fez um trabalho enorme com o Celta de Vigo, que levou até a decisão da Europa League, algumas temporadas atrás, e brigando o G5 da Liga Espanhola. O Simeone se mantém há muitos anos na Espanha. O Bielsa, com todo o seu trabalho, se mantém no futebol inglês, sendo referência também no mundo. Tata Martino na seleção mexicana. Enfim, temos colegas espalhados no mundo. E aí que eu ia chegar, no caso, essa formação que você fala, que é diferenciada e com um olhar tão forte para essa questão de educação, dá a estrutura melhor para que eles se desenvolvam em outros lugares com mais naturalidade, mais propriedade? Porque às vezes a gente pensa que o treinador brasileiro tem algum problema, assim, muitas vezes dificuldades de se adaptar em outros lugares do mundo, né? Dá uma confiança, Eduarda. Gera confiança uma diretoria está preparada, está estruturada profissionalmente, tem que tomar a decisão de fazer a contratação de um treinador que seja do gosto, mas também da linha da sua instituição. É uma análise difícil, não é? Perdi o Coudet, agora vou buscar algum outro treinador, independentemente da sua filosofia. O futebol de elite exige coerência nas decisões. Então, o treinador argentino mostra estar preparado para enfrentar esse tipo de desafio, mas, sobretudo, inspira confiança naquilo que pode dar. Porque, obviamente, pode dar resultado ou não, mas a confiança se conquista em base a uma estrutura consolidada. Então, a gente consegue mostrar essa estrutura, bater de frente com a estrutura europeia, e então temos argumentos como para poder olhar nos olhos e não estarmos diminuídos frente a esse cenário. Então, isso marca um pouco a diferença. Então, a língua não tem absolutamente nada a ver com essa realidade, também um mito dentro da mídia brasileira, né? Tentar instalar que os treinadores argentinos estão no mundo porque dominam o espanhol, né, como se na Inglaterra falasse espanhol, se como na Alemanha. Bom, da mesma forma que os brasileiros, se essa fosse a dificuldade, não entendo como fazem para ir para a Tailândia, para a China, para a Coreia, se não falam português nesses orientes, né? Então, temos que fazer uma análise profunda. Só quando chega esse momento a gente vai conseguir que haja uma mudança. Mas eu creio que não há interesse de que exista uma real mudança no Brasil. Eu desacredito disso. Léo, eu gostaria de entender um pouquinho melhor como é que funcionam os cursos de formação de profissionais da ATFA. Que tipo de disciplina é ensinada nesses cursos? Como é que dá uma visão para a gente assim, de grade curricular, o tipo de coisa que o profissional, que o estudante que entra lá aprende e como isso faz dele uma pessoa melhor, um profissional melhor? O plano de carreira, o plano de estudo é bastante amplo e não é específico para a nossa profissão. Não é só técnica, tática e preparação física. Então, passamos e vamos rodando diferentes disciplinas como medicina esportiva, psicologia, pedagogia, neurociências, enfim, comunicação, técnicas de comunicação e expressão, entender ferramentas pedagógicas e paralinguísticas de comunicação. A gente vai atrás de diferentes conceitos, além da parte tática, técnica e física, e dá a oportunidade de formar um profissional íntegro, integral, digamos, de forma completa. Então,
essa a razão pela qual a ATFA não exige a formação universitária para aquele aspirante a estudar na ATFA, né? Eu entendo que no Brasil há uma rigorosidade, tem que ser um profissional de educação física ou tem que ser um ex-atleta. Não, a escola argentina não tem essa barreira, até porque entendemos que se a gente está obrigando a ter uma formação universitária, é porque depois no curso vamos dar por sentado que ele já tem determinados conhecimentos e vamos passar essa fase. Então, a escola argentina propõe formar o treinador em todas as disciplinas. Então, independentemente de sua bagagem, se é um ex-atleta, se é um preparador físico, ou se é um profissional de qualquer outra área, administrativa, o que for. Quanto tempo leva o curso e como que a pessoa interessada, ela se inscreve, ela tem uma seleção prévia, como é que funciona para entrar, para fazer o curso? Não há um processo seletivo, tá? Não há análise de currículos, de experiências, em absoluto. Então, qualquer um pode fazer o curso, todo mês abre uma turma nova. Aquele que tem interesse em fazer a formação completa, chegar até a licença Pro, dá mais ou menos 3 anos. Mas a primeira etapa, que são as licenças C e B, levam 14 meses, pouco mais de um ano. Depois, mais um ano de licença A e 6 meses, e a parte prática da licença Pro. Então, dá, em média, 3 anos de formação. É tudo realizado através da plataforma educativa do campus da ATFA, de forma online em português, e depois tem exigência de realizar o exame final presencial de uma semana em concentração em Buenos Aires. E mulheres também podem se inscrever, Léo? Tem procura? Porque não tem, e tem até brasileiras fazendo curso. Que legal, jura? Já tem formada e tem estudando também. Sim, sem dúvida. Não há restrição. Como é que é o mercado para essa mulherada, eu quero saber, Léo? Bom, a Argentina está profissionalizado o futebol feminino. O Brasil eu não sei como se encontra neste momento, mas o mercado do conhecimento teria que ser o que tem em alça, né, em ativa, mas independentemente do gênero. Mas o futebol feminino vem ganhando espaço, mas eu creio que ainda de uma forma muito hipócrita. Não é verdadeiro. Não há um verdadeiro interesse em fazer crescer o futebol feminino, e essa é a minha opinião pessoal, não é infundada não estou falando institucionalmente, estou falando pessoalmente, Léo. Eu creio que não existe um verdadeiro movimento para fazer grande o futebol feminino. Eu acho que é pura demagogia, que não há um real interesse em que a mulher ocupe verdadeiramente esse espaço, então só estão, de alguma maneira, colocando as mulheres em determinados espaços para mantê-las confortáveis e calmas, e creio que temos que também, não só na parte educacional, entrar também nesse debate, romper com essa hipocrisia e trabalhar verdadeiramente pela igualdade. Estamos longe disso. Os cursos da ATFA, eles têm reconhecimento da UEFA. Né? São aceitos. São aceitos desde que o treinador conte com a experiência exigida pela UEFA. Tá? A UEFA exige, para um treinador formado fora da Europa, é uma proteção de mercado, né? Então, eles exigem que você conte com uma licença, um curso que eles considerem como equivalente em conteúdos e horas. Então, é aceito o curso nesse sentido, e uma determinada quantidade de anos de experiência no futebol de elite. Quem faz as fases C e B, eles permitem que o profissional trabalhe aonde, de que forma, em quais mercados? Ou profissionalmente, as principais ligas? Para que ele está habilitado se ele fizer só os módulos C e B? C e B atinge o futebol de base, o futebol formativo. A Convenção de Treinadores da Conmebol estabelece algumas restrições. A licença C é até sub-12 e a licença B até sub-15. O Brasil faz parte da convenção da Conmebol, mas ainda não se adequou com rigorosidade a essa exigência. Por isso, hoje, com licença B, no Brasil, pode trabalhar em toda a categoria de base, e com licença A,
trabalhar em Série A e Série B. Em algum momento o Brasil terá que se adequar à disposição de Conmebol. Então, as licenças argentinas são homologáveis na Conmebol, porque fazemos parte da convenção de treinadores da Conmebol. Então, as licenças homologadas habilitam a trabalhar em todos os países da região Conmebol. E agora, para trabalhar em outros continentes, o treinador deverá, ademais, cumprir com os requisitos de homologação desses continentes. Tá? Na Europa, é homologado somente a equivalência da licença Pro. Então, as licenças de base, treinadores de base, terão que fazer a homologação por outras vias. Por exemplo, a via acadêmica, que é permitido, por exemplo, em alguns países da Europa. Eu trabalho na Espanha, então a minha homologação para trabalhar no futebol formativo é pela via acadêmica. Eu, se fosse trabalhar no futebol profissional, Série A ou Série B, teria como homologar a licença Pro a nível UEFA, não a nível acadêmico. Perfeito. Léo, você fala muito bem português, Léo. Você é argentino, conta pra gente. Argentino, filho de brasileira, é isso? Mãe brasileira, então, naturalmente também sou brasileiro, tenho RG, embora está especificado, nascido na Argentina, mas eu tenho no meu sangue também 50% cultura brasileira, mas meu português melhorou muito desde que eu cheguei para morar no Brasil alguns anos atrás. Melhorou bastante. Estava muito pior do que isso. Dá para entender perfeitamente, né? Tá muito legal. E tu tens um time que tu declara ou não? Argentina. Me roubou a pergunta, Duda. Jura, Luiz? Tu tá curioso também? Eu ia perguntar qual era a cor do coração dele: azul, amarelo, vermelho, preto. Vermelho. Será que ele declara? O Rei de Copas. Ah, isso diz muita coisa. Que legal. Léo, muito obrigada aí pela tua participação, foi muito bacana aprender um pouquinho contigo, perceber a diferença aí, e até algumas coisas que às vezes a gente não entende por que acontece, né? Porque somos tão resistentes, talvez, a essa novidade, a esse novo. Que legal esse teu conhecimento, poder compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Obrigada aí pela tua participação. Nada, que é isso. Obrigado a vocês pelo respeito, e sobretudo pelo espaço, tá? Muito obrigado. Então tá ótimo. Muito obrigada hoje com a gente, então, Léo Samarra. Até a próxima. Esse é o GoCast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Um beijo e até mais.